em algum momento da sua vida você se encontrou como ninguém? Como alguém que não teve ou não tem valor? Em algum momento da sua vida você já pensou assim, poxa, eu não sou nada, ninguém me reconhece, ninguém me vê como nada? É muito provável que sim. É muito provável que sim. Eu não estou falando da sua vida, da sua comunhão com Deus e como cristão, mas pode até acontecer isto, mesmo como cristãos que somos. Depende muito de momentos na nossa vida e de que forma a gente pode estar na fé. Mas acredito que todos nós já pensamos nisso. Olha, não valho nada. Ninguém me quer. Ninguém me ama. Ninguém me reconhece. Estou à margem. Estou invisível. Eu acho que alguém já se sentiu assim nesse culto de hoje à noite. Quem está em casa nos vendo agora, quem vai nos ver depois, nos ouvir e ver depois, é muito provável que tenha passado momentos assim. Ou esteja até passando agora. Esteja até passando agora. Então, nós vamos ler um texto bem interessante, uma história das mais trágicas que a Bíblia nos traz, no Evangelho segundo São Marcos, capítulo número 5, aquele texto conhecido, por demais conhecido, que fala do endemoniado gadareno ou gerazeno, como você queira, certo? Lerei alguns versículos, embora a leitura seja um pouco extensa, mas lerei para que a gente fundamente bem alguma coisa chamada valor, certo? Vamos pensar nisso, vamos ler o texto e vamos ver algo bem interessante para a nossa vida nesta noite de domingo. Marcos 5, versículos a partir do número 1, diz assim: Entrementes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar e se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Temos lido até aí. Vou orar com você mais uma vez. Vamos juntos? Pai, obrigado pela oportunidade de ser aqui porta-voz. Obrigado pelo privilégio da liberdade que temos neste país chamado Brasil. Queremos que esta liberdade seja usada para libertar outros. Oramos em nome de Jesus que esta palavra venha para nós aqui presentes e para todos aqueles que a estão vendo e ouvindo nesse momento e para outros que ouvirão e verão depois. Que a tua unção seja, sim, Senhor, levada a cada um pelo teu Espírito, libertando, transformando, valorizando, erguendo, levantando e curando, salvando vidas, em nome de Jesus, dizemos amém. Amém? Deixa falar algo interessante sobre valor. Vamos pensar um pouquinho sobre 14 versículos lidos aqui a respeito de um coitado de um homem simplesmente chamado Gadareno,
endemoniado de Gadara, de Gerasa. Dá para enxergar algum valor numa pessoa dessa? Vamos ser sinceros. Sejamos sinceros. Dá para enxergar algum valor assim? Olha o que se relata a respeito desse homem. Um homem constantemente endemoniado, amarrava-se com cadeias, correntes, grilhões, nem isso sustentava. Olha a moradia do cidadão, nos sepulcros, nos cemitérios. Certamente uma pessoa dessa não tinha ninguém que o amasse. Verdade isso? Vocês estão comigo aí? Podemos encontrar nessa narrativa algum valor numa pessoa dessa? Não é alguém que chamaria atenção para o bem. Não é alguém que chamaria atenção para dizer, poxa, eu quero ter um amigo desse. O que é que você acha? Hein, irmão evangélico? Isso é evangélico, eu teria ter um amigo desses. Não. Grande coisa o negócio de evangélico. Ninguém olha para uma pessoa dessa. Você vai lendo e a leitura é ruim, né? Olha lá que coisa terrível. Vivia nos sepulcros, nem mesmo as cadeias, com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Certamente uma pessoa dessa causava medo, temor, até terror. Muito provavelmente, ele vivia pelado, vivia nu. Isso é alguém de que não se olha com bons olhos. É algo que o Espírito me deu para nós pregarmos nessa noite, mas começarmos assim, chocando mesmo. Poxa, isso é ninguém que alguém queira ser amigo, se aproximar, estar perto. Dá para a gente imaginar, e eu quero que vocês pensem mesmo, o cheiro de uma pessoa dessa. Não é? Como seria uma pessoa assim? Provavelmente na terra não se encontraria muita gente para se aproximar e dizer assim, que posso fazer? Como diria eu assim, em que posso ajudar e ser útil? Já pensou? Eu e você encontrando uma situação dessa, convivendo com alguém, porque essa é uma pessoa que causa medo, não causa? Constantemente endemoniado, nem cadeias, vamos dizer, algemas sustentavam um homem desse. Conseguia prendê-lo. Coisa horrível isso. Pode ser que eu e você, nós aqui cristãos, não tenhamos chegado nesse estágio de pecador, de perdido, de indesejado. Pode ser. Mas comecei essa mensagem dizendo, sei que alguns de nós, ou todos nós, ou alguém que nos vê, que nos ouve, já se sentiu assim, rejeitado, desprezado, sem amor nenhum, sem valor nenhum. E podemos até pensar assim, ter tido esse pensamento, quem sabe lá no passado, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me aceita. Pode ser que sim, não é? É bem provável que sim. Eu acho que esse homem vivia assim. Era o dia a dia dele, sem amor, sem carinho, sem amigos, sem ninguém para fazer-lhe o bem. Como cristão que sou, é lógico que antes de pregar isso aí eu pensei assim, glória a Deus, que Deus em Cristo nos amou quando éramos inimigos dele. A Bíblia diz isso. Amém? Amém, amém. Aí eu, pensando, meditando sobre essa mensagem, sobre essa palavra de hoje, me veio algo que eu já vi pregar, mas também alguém colocou num livro muito interessante a respeito do valor da vida e de tantas coisas. Deixa eu ilustrar isso que eu estou pregando com a seguinte colocação de um livro. É muito bom ler, né? É muito bom se informar. Havia um lugar para leilões. E foi designado um leiloeiro para uma propriedade. Alguém tinha deixado uns bens e ficou para leilão. E aí o leiloeiro, que tem toda aquela prática, toda aquela forma, aquele jeito, né? Todo aquele jeito de fazer o leilão e convencer as pessoas de comprar. Ele começou pelas coisas certamente mais valiosas, mais belas, que chamam a atenção, e foi leiloando e vendendo e propagando e falando,
E em um determinado momento, encontrou um velho violino. Feioso, empoeirado, as cordas frouxas. Certamente até o leiloeiro, com toda a sua prática, com todo o seu jeito de fazer, deve ter olhado para aquele violino e olhado para ele assim, poxa, o que eu vou fazer para animar o povo a comprar isso aqui? Estou te fazendo pensar, olhando para o gadareno. O que esse cara pode fazer que possa me chamar a atenção para fazer-lhe o bem, para estar próximo? Aquele leiloeiro, com toda a prática e com toda a boa intenção, pegou aquele violino e dispensou ele num canto por momentos. Ele não teve a coragem de apresentá-lo para leiloar. Depois voltou para o violino e olhou e apresentou e disse, vamos começar com um lance de $1. Quem dá $1? Quem dá $1? $1 pelo violino feioso, arranhado, velho, cordas frouxas. $1. Ninguém fez nada. E ele dispensou por um momento e alguém veio, pegou o violino, levou em algum lugar, passou uma flanela, limpou, ajustou as cordas, apertou, afinou, que não é para todo mundo, e se aproximou do leiloeiro e começou a tocar. Em seguida, dispensou o violino em uma determinada mesinha, e o leiloeiro pegou o violino e disse, primeiro lance para este velho violino, quem me dar $1.000, primeiro lance, vamos começar com $1.000. Alguém levantava a mão, $1.000, $2.000 pelo violino. Insistiu, e o vendeu por $3.000. Vocês lembram quanto foi o primeiro lance? Ninguém quis. E o que é que isso tem a ver com a mensagem, com a palavra e com o gadareno, comigo, contigo, com quem nos vê, quem nos ouve agora? Uma única coisa. A mão do mestre, quando chega, resolve. A mão do mestre tocou, resolveu. Passamos a ler agora Marcos 5, a partir do versículo 15. A partir do versículo 15. Indo ter com Jesus os porqueiros, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Dá para glorificar a Deus ou não? Lembre-se, o decreto não proíbe que você dê glória a Deus. Esse cidadão, agora você pensa no violino e pensa nesse cidadão, pensa em ti, pensa nos teus parentes, pensa em mim, pensa em nós e pensa no mestre. É motivo para glorificar a Jesus ou não? É ou não é? Ninguém queria, ninguém dava valor, todo mundo temia, ninguém gostaria de se aproximar. Chegou a mão do mestre. A mão do mestre na sua vida, a mão do mestre na minha vida, a mão do mestre no mundo, a mão do mestre. Nós estamos, que dia é hoje? Do mês, do ano, e me diga aí para eu ouvir direitinho. Hoje são 10 de maio do ano de 2020, ano de nosso Senhor Jesus Cristo. Calendário mudado, vida mudada. Daqui a pouco nós vamos ver na Santa Ceia, nova e superior aliança. Aquilo que Deus fez em sua vida, em minha vida, nos encontrou e ninguém dava um centavo no lance. Ninguém se aproximaria, mesmo que você se julgue bonzinho e bonitinho. Não, porque pecador é pecador e estava longe de Deus. E a mão do mestre veio, tocou a minha e a sua vida e nos aproximou com Deus e nos fez filhos. Agora nós somos irmãos, agora nós temos uma família, agora nós somos o povo de Deus. Agora podemos clamar ao Senhor, erguer as nossas mãos e chamá-lo de Pai. Vem em nosso socorro, vem, Senhor, e nos acolhe. Aleluia, aleluia. Ah, glória a Deus. Meu pensamento sobre aquele homem. Ninguém queria. Mas o texto lido, que você acabou de ler junto comigo, ele estava em perfeito juízo, vestido e assentado.
Vou seguir lendo. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ele não sabe de nada, né? Ele não sabe nada sobre Jesus. O poder de Jesus tão grande, tão tremendo na vida daquele homem, que eles deveriam ter pedido, fica conosco, porque nós precisamos de mudança. Mas o negócio deles era com os porcos. Minha mãe dizia uma coisa, quando ela desconfiava de alguém, quando eu estava me acompanhando com gente má, ela dizia assim, quem com os porcos se mistura, farelo come. Ou seja, é do mesmo time. Esses aqui estavam brigando, expulsando Jesus, porque Jesus veio agora e pôs em ordem a vida de alguém cuja desordem era o nome. Quando o caos era a identidade, eles não queriam Jesus com eles, sabe por quê? Porque eles não queriam ser ovelhas, eles queriam ser porcos. Eles estavam envolvidos com os porcos. E quantas vezes, no nosso mundo de pecado, vivemos assim? E ele foi lá e nos resgatou. Ele foi lá e nos valorizou e nos amou como ninguém faria. Ninguém faria. Porque por mais amor que se tenha, quando se tem um viciado, um drogado, um perdido na família, que prejudica toda a família, por mais que se tente, vão desistindo, alguns vão desistindo. Digo verdade aqui? Digo alguma verdade aqui? Muitos vão desistindo. Às vezes até toda a família desiste. Que bom é saber que o Mestre está sempre pronto para estender a sua mão e fazer a grande mudança. Louvado seja Deus. Deus que é amor. Pode ser que você não se encaixe com nada disso. Eu gosto de pregar para gente que acha que é bonzinho. Não tem nada a ver com vocês. Porque esta mensagem de hoje é para nós pensarmos exatamente o valor que eu tenho diante de Deus. Não me interessa onde estive, não me interessa o que fiz, não interessa o que fui, interessa que estou em Cristo e que nele sou uma nova criatura. E quando isto acontece, é tempo de viver uma vida para a glória de Deus. Vou continuar lendo o texto. Verso 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o ex-endemoniado que o deixasse estar com ele. Ele queria acompanhar Jesus. Ele sabia que a companhia de Jesus era a melhor. Ele sabia o que Jesus tinha feito por ele e dado vida de verdade, vida abundante a ele. Enquanto prego isso, meu irmão, peço que você pense sobre si mesmo. Olha a mudança que esse Cristo com o qual me encontrei fez na minha vida. Eu não desejo, eu não quero, eu não voltarei para o passado, para a velha vida, porque não vale a pena. E quero estar e estarei na companhia do Senhor Jesus que me mudou, me transformou, me salvou, me libertou. Glorifica, Brasil. Quando eu prego isso, eu fico pensando em mim. Eu não sei se você já foi perdoado de alguma coisa. Eu não sei se o mundo que você viveu era porco como esse homem vivia. Uma vida suja, terrível. E até os demônios que saíram dele foram para os porcos. Então que suja que era a vida dele. Quando ele se identifica para Jesus, os espíritos na vida dele, as manifestações demoníacas que haviam na vida dele, disseram assim, meu nome é Legião. Pensando na legião de soldados romanos antiga, do que se tem conhecimento, eram pelo menos, cada legião, 3.000 homens. Uma legião de soldados romanos. Pensando nisso aí, seriam pelo menos 3.000 manifestações demoníacas num homem só. Depois a legião romana vai para 5.200 homens. Depois dessa primeira legião, que eram 3.000. Mas vamos diminuir com dó e com pena do gadareno aqui. Como é seu nome? Legião. Manifestação de 3.000 demônios.
Um só, a gente não quer ser amigo de ninguém, que a gente vê só um demônio nele. Pensemos nessa noite o valor, o amor de Deus pela nossa vida, o carinho de Deus, a intenção de Deus de enviar alguém do céu para nos tornar filhos, para que a gente possa ser chamado de amado do papai. Amados do papai. E esse homem agora queria andar com Jesus. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai à tua casa para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vamos continuar pensando. Aquele que eu iniciei aqui, a leitura, e essa leitura a gente vai lendo assim, que coisa, que pessoa terrível, que pessoa horrível. E depois disso tudo que aconteceu, você vai vê-lo sentado, vestido em perfeito juízo e transformado num missionário. Transformado num missionário. A propósito, dia 10 de maio é o dia do missionário. A propósito, hoje é o dia do missionário. O dia do missionário. Trouxe aqui, o ano passado, um amado irmão e amigo, que é um missionário para as nações. Um ex-louco, perdido, quase como esse aqui. Foi tão viciado em drogas, que não tinha mais no corpo aonde aplicar com seringas. Lugar do corpo não tinha mais para aplicar drogas. Foi tão perdido em sua juventude, que nem a própria família queria. E se perdeu como hippie, saiu de casa pelo mundo. Um dia foi tocado pelas mãos do mestre. Sua vida foi transformada. Esse homem esteve aqui com a gente dando aula na escola de formação de ministros. É um amigo de 30 e tantos anos atrás. Foi transformado como esse aqui, que você está ouvindo agora sobre ele. Aquele homem, no Brasil e em vários países do mundo, é instrumento de Deus como profeta. É instrumento de Deus como evangelista. É instrumento de Deus como alguém que carrega uma unção de libertação, de cura, de transformação. Um homem que a presença dele, a humildade dele, a simplicidade dele, que vem de Cristo, porque ninguém o queria antes. Dá prazer, como diz na minha terra, dá gosto ficar perto. Vê-lo em ação pelo Espírito. Fico pensando no missionário, no enviado, naquele que sai da sua casa, depois de ser liberto, para ser instrumento de Deus nos vizinhos, para com os vizinhos, nas vizinhanças, para com os amigos de outrora. Enxergo esse homem aqui, outrora perdido, valor nenhum tinha, agora recebe uma comissão, recebe uma ordem de Jesus. E aqui está escrito, Jesus, no versículo 19, não permitiu que ele o acompanhasse. Mas ordenou, vai para a tua casa, para o meio dos teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Ele foi, começou a proclamar em Decápolis. A partir dali ele tinha aquela cidade mais 9, 10 cidades. O que acontecera? Fico pensando no testemunho dele, que não precisava uma grande mensagem para converter ninguém. Era só dizer assim, vocês lembram daquele cara que morava no cemitério, nos sepulcros? Vocês lembram de que nem cadeias o sustentavam? Sim, lembramos, aquele louco, aquele isso, aquele outro. Pois era eu. E o que aconteceu? A mão do mestre. Mas como assim? A mão do mestre. A mão do mestre. No culto anterior, eu preguei sobre o capítulo 8 de São Mateus,
que fala de alguém também à margem da sociedade. Foi isso mesmo? Foi 8 de Mateus que eu preguei, Areli? Isso mesmo. Versículo 1 de capítulo 8 de Mateus. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero. Fica limpo e imediatamente ele ficou livre da sua lepra. Vamos pensar nessas duas pessoas. Esse aqui também, ninguém queria dar um abraço nele. Não é por causa do coronavírus, nem por causa do decreto. É porque ele era leproso. Era uma pessoa para se comparar com aquela outra lá, no sentido de ser indesejado. Mas tem uma coisa. Esse cara dá uma lição para muitos crentes. Ele tinha uma certeza tão grande que Jesus tinha e tem o poder para mudar as situações. Você está comigo? Tinha e tem. A dúvida dele era somente se Jesus queria. Pequena dúvida. Sabe por quê? Porque alguém que era maldito, alguém que era leproso, alguém que ninguém podia se aproximar, alguém que não poderia dirigir a palavra de perto aos outros, não podia acreditar em muita coisa, poderia? Não poderia. Ele disse para Jesus: se tu queres, pode me curar. Sabe o que é? A lição que ele dá na gente é que ele, vivendo à margem da sociedade, sem ser cristão, sem conhecer a Cristo, ou apenas ouvir a falar, ele foi lá e disse assim: eu sei que tu podes, a questão é somente se tu queres. E imediatamente Jesus disse: eu quero, e tocou nele como ninguém tocaria. Os dois textos nos levam a uma conclusão. Como Jesus disse que nós nunca estaríamos sozinhos, nem quando estávamos no pecado, nem doentes, estávamos sozinhos, porque Ele está provando que nos alcançou e que está conosco. E não é nenhum tipo de enfermidade, nenhum tipo de circunstância que vai afastar, que vai impedir que Deus em Cristo esteja com cada um de nós, porque Ele, quando promete, Ele cumpre sempre. Quando Deus mandou Cristo para essa terra, foi para que leprosos como este aqui fossem alcançados. Foi para que endemoniados como o de Gadara fosse tocado, liberto e transformado. Foi para que eu e você, para que pessoas no mundo fossem transformadas espiritualmente e, consequentemente, toda a vida fosse mudada para viver uma vida que glorifique a Deus, que as pessoas possam olhar para nós, não apenas pelo que prego, pelo que digo, mas por sermos mudados por Deus ao ponto de causarmos admiração e as pessoas dizerem assim: eu quero o teu Deus, porque o Deus que muda a tua vida, muda qualquer uma. Muda qualquer uma. Não há impossíveis para Deus. Não há pecadores grandes. Grande é o Deus que perdoa e transforma um pecador em filhinhos do papai. Se você em algum momento já foi rejeitado, Deus nunca te rejeitou. Se você em algum momento se sentiu que amor não existe, quero te dizer, existe. Agora tem uma coisa que nós precisamos mencionar: Deus tem o seu tempo e o seu modo. Eu não sei quantos anos o leproso ficou leproso. Eu não sei quantos anos o gadareno ficou endemoniado. Não sei. Eu sei que aquele outro homem do tanque de Betesda ficou 38 anos aleijado, esperando que um anjo, aspas, movesse a água e ele fosse curado, como outros, aspas, diziam que eram. No tempo e no modo de Deus, Deus alcançou a sua vida. No tempo e no modo de Deus, Ele tocou a sua vida. Quem sabe, ninguém te queria, você era o mais feio da família, o mais torto da família, ou homem ou mulher, você não tinha futuro. Quem sabe, alguém já bateu na sua cabeça assim quando você era pequeno, como aconteceu com esse pregador aqui. Esse aqui talvez não vai ter jeito, porque esse é uma expressão bem da nossa terra, o mais traquino dos 7. Até o cabelo dele é ruim. E eu cresci e as coisas mudaram, até o cabelo ficou bom. E sem chapinha.
Não tem problema nenhum com gente que tem um cabelo diferente. Mas até isso foi dito. A mão do mestre, quando toca a nossa vida, o valor dele chega até nós. Esse gadareno, ele passou a ser um missionário. Glória a Deus pela vida dos enviados, dos missionários, das pessoas que foram libertas pelo Cristo, foram transformadas pelo Cristo e estão representando Ele em todos os lugares desse planeta. E a história e o testemunho dessas pessoas, assim como esse gadareno e como este ex-leproso, está sendo mencionada aonde quer que eles estejam. Não mencionarei meu testemunho aqui, mas fui perdido e fui encontrado. Fui rejeitado, mas fui recebido. Quero que você pense sobre você mesmo e que este culto, quando terminar com Santa Ceia e tudo, leve você para sua casa a alegria de ter estado nele e de ter a convicção de que vale a pena ser crente, vale a pena estar servindo a Deus, vale a pena mencionar o presente e o futuro, porque o nosso passado não tem valor algum, porque ele era sem Cristo. Sem Cristo não se tem futuro. Sem Cristo é sem Deus. Sem Deus é como um bêbado montado a cavalo. Esta é a palavra para mim. Esta é a palavra para ti. Esta é a palavra para nós. Não importa quão pecadores fomos, quantos pecados cometemos, em que nível de pecado estávamos. Importa que aquele que liberta o pecador, a mão do mestre, chegou e tocou a nossa vida e passamos a ter o valor e o valor do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a mensagem desta noite. Dá volta para o culto presencial, para o qual você é sempre muito bem-vindo. Mas glória a Deus. Glória a Deus. Eu não posso esquecer de que forma fui alcançado. Espero que você faça a mesma coisa.